Manhã de sábado, hoje dia 14 de fevereiro de 2026. Amados irmãos, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um momento em que nós vamos sentar à mesa e alimentar a nossa alma. Eu espero ser digno do Senhor confiar a mim o pão do céu para repartir, para entregar para os irmãos, sobre a palavra revelada de Deus. Sejam abençoados, irmãos. Todos nós precisamos alimentar a nossa alma todos os dias. Eu sou o vosso irmão em Cristo, pastor Fernando Koenig. Sempre falo aqui da cidade de Itajaí, em Santa Catarina, onde vivo. A Esther não está aqui nesses dias comigo, porque ela está fazendo um tratamento dentário, e amanhã mesmo, sendo sábado, ela vai continuar. Então ore por ela, irmãos. A Esther tem uma série de problemas de saúde e precisa das nossas orações. Também vocês que estão enfermos, não esqueçam que nós estamos orando pelos irmãos todos os dias. Todos os dias. Não esquecemos dos irmãos. Irmãos com tantos problemas, com tantas aflições. Também tem aqueles que pedem oração porque estão fazendo aniversário, estão comemorando uma data festiva nas suas vidas. Que Deus abençoe a todos vocês. Só não esqueça do dia do teu novo nascimento. Marque bem isso na tua vida. Não esqueça do dia do novo nascimento. Você lembra? Amados irmãos, nós temos uma tarefa por demais pesada. Nós que somos servos do Senhor, que temos responsabilidade de manter um rebanho, de cuidar, seja ele grande ou pequeno. Nós temos dupla responsabilidade, porque é com nós mesmos, depois com eles. E eles têm as suas dificuldades. Um tem uma razão, outro tem outra, e você tem que estar naquele meio. Às vezes você fica no meio difícil para ter uma saída. Difícil. Eu nunca vou pedir para o Senhor uma sabedoria salomônica. Como muitos dizem, dá-me a sabedoria salomônica, aquilo que Salomão recebeu. Não. Mas tem o ensino aqui na palavra, aquela sabedoria foi para ele. E linda, muita sabedoria. Mas também ele não soube aproveitar a sabedoria e a riqueza que Deus deu para ele, como devia aproveitar. Mas tem uma sabedoria que vem lá do alto. E temos um que nos ajuda todos os dias a buscar sabedoria do alto. Oh, Deus, me ajuda. Me ajuda a sair de determinadas situações que você olha assim. É como o povo que chegou junto do Mar Vermelho. Era o mar na frente, montanha de um lado, montanha de outro, e atrás dele o exército de Faraó. E o Senhor dá uma ordem para Moisés. Diga para o povo que marche. Marchar como? Faz o que eu te digo que o povo vai marchar. Esse mar vai se abrir. E o mar se abriu. Então, irmãos, nós chegamos às vezes em certas situações que pensamos, Senhor, como vou sair daqui? Isto sempre foi uma preocupação dos servos do Senhor com a igreja de Cristo. A igreja do Senhor não pode se misturar com o povo que não conhece Cristo. Não pode viver a cultura deste mundo. Não pode viver tudo que esse mundo está oferecendo. Ele tem uma vitrine sempre de um lado, do outro, do caminho que nós vamos passando, que é encantadora. É uma vitrine sem tamanho. Cada vez aparecem novidades. E você parece que tem aquela tentação de comprar tudo que é mostrado. Como disse na mensagem de ontem, os nossos olhos são duas janelas que a concupiscência através deles traz tudo para dentro de nós. Então nós que temos que estar cada vez mais firme com o nosso olhar no nosso alvo, que é Jesus, para não tropeçar. O apóstolo Paulo, quando estava
para ir embora, deixando a Ásia Menor, Ásia, parte da Europa também. Ele estava por ali encerrando, subia para Jerusalém, nunca mais ia voltar naquela região. Quando ele passou em Mileto, na cidade de Mileto, ele mandou chamar a Mileto todos os obreiros, os anciões, outra versão diz os presbíteros, que atuavam na região de Mileto. Todas as igrejas conhecidas pelo apóstolo Paulo, algumas não conhecidas, mas a semente, quem jogou primeiro ali, quem deixou a semente cair naquela terra foi o apóstolo Paulo. Então ele tinha muito cuidado com aquele povo. Ele deu alguns conselhos, fez eles lembrar do sofrimento deles, no capítulo 20 de Atos, a partir do versículo 17. E quando chegou no versículo 28, escutem bem o que este homem de Deus, este homem, este profeta do Altíssimo, disse para os irmãos, para os anciões que estavam ali com ele, ouvindo a palavra, com toda atenção, com certeza. Ele disse: olhai por vós mesmo. Versículo 28, do capítulo 20 de Atos. E por todo o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu bispos, presbíteros ou anciões, para apacentardes a igreja do Deus vivo, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Olha a responsabilidade, irmãos, que nós temos. Às vezes eu chego a pensar: Deus, eu não estou conseguindo cuidar de mim mesmo. Eu tenho dificuldade, se eu for um dia de dificuldade, de angústia, eu tenho que atender também os outros, sim. Você foi chamado para isso. Quando venho do culto, aonde dirijo, aonde me congrego, chego aqui, tenho responsabilidade com vocês também, que eu nem conheço. Que eu não tenho nada a ver particularmente com a vida de ninguém. Mas o Espírito Santo, aquele que nos resgatou, ele quer falar através da nossa boca com os nossos irmãos. Ele fala conosco. Os anjos queriam fazer isso que nós estamos fazendo, e iriam fazer com muita facilidade. Mas nós, homens mortais, pecadores, doentes, envelhecemos, fraquejamos no nosso físico, mas a nossa alma tem o direito de ser alimentada cada dia para ajudar os necessitados a se firmarem na fé. Versículo de número 30, ele diz: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Se nós dormir ou cochilar um pouquinho, irmãos, os lobos rebeldes estão rodeando aí. E vão entrar. Em quantos rebanhos esses lobos malignos têm entrado? E já o rebanho, ele se descaracterizou, ele perdeu o brilho, perdeu a glória, perdeu a comunhão com o Senhor, porque já tem lá dentro um lobo. Um lobo. O Paulo escreveu aqui. Como é que nós vamos cochilar agora? Como é que vamos aceitar isto que se diz hoje? Não, as coisas mudaram. Nós temos que seguir o povo, ouvir o povo. A voz de Deus, muita gente diz, a voz do povo é a voz de Deus. Não é não, meu irmão. Muitas vezes a voz do povo é a voz do inimigo. E nós temos que cuidar muito disso. Olha o que o querido apóstolo Pedro escreveu no capítulo de número 2, versículo 9, da segunda carta dele, da primeira carta do apóstolo Pedro. Falou sobre a igreja também. Olha bem o que nós somos ou o que devemos ser.
Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, temos tudo. A nação santa, o povo adquirido, e tem uma versão que acrescenta ainda, povo exclusivo de Deus, de exclusividade de Deus, totalmente dele. Nada nós podemos deixar que não seja dele, tudo entregar a ele. Versículo de número 10, para nós concluir, ele diz: vós que no outro tempo, você lembra do outro tempo, que não tínhamos direito a nada, não tínhamos identidade diante do Senhor, não éramos marcados pelo selo da redenção, não tínhamos as marcas de Cristo. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste as misericórdias. Como é que você vai voltar atrás? Como é que você vai dizer que pode ser igual a esse mundo? Pode participar de tudo, pode viver igual? Não, meu irmão. O Senhor mantém aqui a reserva dele, o povo dele. Bendito é o nome do Senhor. E nós temos toda a razão, como ele ainda disse no versículo 9, para nós anunciar, ele nos chamou das trevas, para anunciar que ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos essa necessidade, essa obrigação de, como testemunhas dele, dizer: eu era um perdido, mas ele me achou, me tirou das trevas e me trouxe para a sua gloriosa luz. Vamos orar, irmãos. Vamos pedir para que o Senhor tenha compaixão de nós e nos mantenha como nação, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de exclusividade dele. Querido e soberano Pai, no teu precioso e santo nome, dou por concluída essa mensagem neste momento, e tenho isso aqui, Pai querido, aleluia, como pão celestial que muitos vão se alimentar, vão pensar, vão meditar, vão olhar e vão tomar uma decisão. Querido Deus, nós não podemos ficar nessa encruzilhada da vida, não saber o que estamos fazendo. Nós precisamos andar, Senhor, pois aqui não é o nosso descanso. Pai querido, que o teu Santo Espírito continue cantando dentro de nós, que o teu Espírito continue pregando a palavra junto de mim, junto dos meus irmãos, que o teu Espírito continue orando conosco, que o teu Espírito continue fazendo-nos lembrar de tudo que tu falou, de tudo que os apóstolos deixaram escrito para a nossa meditação. Querido Deus, ajuda o teu povo, é o pedido do teu servo em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém. Amados e santos irmãos e irmãs, povo de Deus, até amanhã. Deus seja convosco.